Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Canal Gov acompanhando todas as discussões na cúpula do clima, e agora nós entrevistamos o Enio Verri, que é presidente da Itaipu Binacional. O presidente vai contar para a gente o que a Itaipu Binacional trouxe de discussão aqui, de exemplos também para serem mostrados durante a cúpula e durante a conferência do clima também. A Itaipu ela tem um histórico de política socioambiental desde o primeiro mandato do presidente Lula de 2003. De lá para cá, a usina de Itaipu tem produzido energia limpa, de qualidade barata. E hoje é a mais barata do Brasil, mas ao mesmo tempo tem um forte compromisso socioambiental. Nesta cúpula nós vamos apresentar, nos vários eventos que teremos aqui dentro, são mais de 15 eventos que iremos participar, com debates e mostrando ao mundo qual é a nossa política de proteção das nossas matas ciliares. Quais investimentos que fazemos na proteção do nosso reservatório, que é um reservatório de mais de 170 quilômetros. Também temos uma forte política de apoio à agricultura familiar, a transição para a agricultura orgânica e também um forte investimento na área urbana com reciclagem. Todos sabem, o presidente Lula tem um olhar muito especial para as catadoras e catadores, e hoje a Itaipu financia mais de 250 cooperativas e associações em nosso território, gerando, além de um belo trabalho ambiental, melhora da renda e qualidade de vida dessas catadoras e catadores. Agora, a gestão de resíduos sólidos trazidos aqui, o modelo de gestão de resíduos sólidos também é exemplar, que foi trazido aqui para Belém. Essa gestão é um modelo premiado, inclusive é uma coisa nova. Esse modelo que nós desenvolvemos em nosso território. O nosso território é composto de 399 municípios do Paraná e mais 35 municípios do Mato Grosso do Sul. E nós pegamos essa tecnologia de 20 anos de trabalho com resíduos sólidos e estamos aplicando aqui em Belém. Aqui o trabalho de reciclagem feito durante toda a COP é feito por cooperativas de resíduos e toda a tecnologia dessas cooperativas, equipamento, caminhões, inclusive assessoria técnica é feita pelos quadros técnicos de Itaipu. E isso vai passar para modelo para outras localidades? Já somos procurados por vários países do mundo querendo conhecer a nossa experiência no que se refere a resíduos sólidos. Eu diria que aqui, na COP30, com todos os nossos debates, ficarão duas marcas importantes nosso. O trabalho com resíduos sólidos, onde tratamos os catadores e catadoras como verdadeiros agentes ambientais que são, proporcionando a eles um trabalho limpo, saudável e melhorando, mais que dobrando, a renda dessas catadoras e catadores, e também a pauta de inovação tecnológica, pois Itaipu, além de produzir a energia hidroelétrica, que é limpa e é modelo no mundo, nós também já desenvolvemos produção de biogás, de hidrogênio verde, de energia solar no fio d'água, e também estamos agora com as primeiras experiências do chamado combustível, ele é um combustível próprio para aviação, o SAF, que é um combustível limpo. Portanto, nós deixamos aqui para a COP a experiência de organização social somada a uma forte aplicação na inovação científica. Muito obrigada, Enio Verri, presidente da Itaipu Binacional. Canal Gov segue por aqui acompanhando todas as discussões da cúpula do clima e trazendo para você. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro.
Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Boa tarde, esse é o Jornal PT Brasil e você vai ver nessa edição. Mesmo com alterações, relatório de Derrite ainda é insuficiente e continua prejudicando a atuação da Polícia Federal. O presidente do PT, Edinho Silva, afirma que texto proposto por Derrite facilita vazamento de informações e beneficia criminosos. Lula libera 15 milhões para iniciar a reconstrução de cidade atingida por tornado no Paraná. COP30. Governo Lula comemora consenso alcançado entre líderes mundiais no financiamento e as metas climáticas. Hoje é terça-feira, 11 de novembro, e o Jornal PT Brasil já começou. Estamos ao vivo via satélite pelo PTSat no canal 1313, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Nayane e Marcelo. Aproveite e já deixe o seu comentário em nosso chat aqui no YouTube. Após pressão do PT, o deputado Guilherme Derrite alterou parte do relatório do PL antifacção para ampliar a atuação da Polícia Federal nas investigações envolvendo o crime organizado. O novo texto prevê que a PF, em caráter cooperativo, atue por iniciativa própria ou por solicitação dos governadores com as polícias estaduais e participe das investigações de organizações criminosas, paramilitares ou milícias civis, sempre que os fatos investigados envolverem matérias de sua competência constitucional ou legal. Apesar da alteração, o PT ainda critica o texto que tem o potencial de blindar investigações contra parlamentares, quase como uma nova PEC da blindagem, proposta arquivada pelo Senado após pressão popular. O projeto ainda é duramente criticado por equiparar organizações criminosas ao terrorismo. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, se manifestou. Abre aspas, as alterações não mudam coisa alguma. Ele continua atacando a Polícia Federal, tentando transformar um instrumento de Estado em refém de interesses políticos. É um texto feito para domesticar a PF e isso é inegociável. O parecer ainda inclui todas as organizações criminosas, como facções, milícias, tráfico e grupo paramilitar, na condição de equiparáveis ao terrorismo, com o objetivo de blindar o crime organizado. A matança de anônimos virou cortina de fumaça para esconder a aliança entre o poder e o crime. O Brasil não vai aceitar esse golpe de impunidade, fecha aspas. O presidente do PT, Edinho Silva, também afirmou que as mudanças continuam enfraquecendo a Polícia Federal. Abre aspas, ter que comunicar governos estaduais das suas investigações limita a ação contra o crime e vai propiciar o vazamento de operações, o que só favorece bandidos. Com esse relatório do Derrite,
só crime organizado e corruptos ganham. Fecha aspas. Bom, e ao longo de toda a segunda-feira de ontem, os parlamentares e dirigentes do PT pressionaram cobrando alterações no relatório de Derrite na Câmara. O deputado Lindbergh Farias foi um dos mais ativos nas cobranças e críticas ao texto apresentado. Relatório apresentado pelo deputado Derrite, ao nosso ver, isso aqui é uma outra PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem. O ponto central é que há um ataque frontal às atribuições da Polícia Federal. A Polícia Federal pode fazer trabalho e operação contra a organização criminosa e não precisa de autorização do governador. Isso já está na Constituição Federal. Por isso aqui, abre-se um precedente para que a Polícia Federal não faça a investigação. É algo muito grave que a gente está vendo aqui. É o maior ataque já visto à história da Polícia Federal. Nós não podemos aceitar. A Polícia Federal, se tiver crime, organização criminosa, praticando crimes interestaduais e transnacionais, tem a obrigação de atuar, independente do governador do estado. Então, isso para nós aqui é inaceitável. É a mesma turma aqui do parlamento que tentou passar a PEC da blindagem, que fizeram isso aqui para tentar criar um grau de proteção até a membros do parlamento brasileiro. Tem um interesse, a partir daqui, de tentar barrar investigações feitas pela Polícia Federal contra parlamentares. Porque desde que a PEC da blindagem foi derrotada, eles não deixam passar nada aqui. Estão acabando dando alívio ao crime organizado, com essa tese que tem que ser preservada a autonomia dos estados, dos governadores. Estão brincando com fogo. Os brasileiros não querem impunidade. Eu tenho certeza que isso vai ser um rastilho de pólvora, que as pessoas vão se levantar contra isso. Bom, e essa entrevista aí, essa coletiva, aconteceu, claro, antes das alterações, né? A gente viu que mesmo após as alterações ainda existe cobrança, existe discordância em relação ao governo e os parlamentares da base também do governo, e a gente continua contando que o presidente do PT, Edinho Silva, também já havia cobrado mudanças no texto apresentado pelo relator Derrite. Eu quero fazer uma conversa muito séria com você agora. O relatório do projeto antifacção, feito pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Derrite, atrapalha quem realmente quer investigar o crime organizado no Brasil. Faz o oposto do que você quer, do que a sociedade quer. A proposta do Derrite cria uma verdadeira blindagem para os criminosos. Esse projeto do Derrite não ataca aquilo que é essencial, os bens, o dinheiro dos criminosos. E o pior, protege, blinda aqueles que vivem do crime organizado. Porque a proposta dele enfraquece a Polícia Federal ao dizer que as investigações devem ser feitas mediante autorização, provocação dos governadores. A Polícia Federal é um órgão independente e vem desarticulando organizações criminosas exatamente por fazer essa atuação sem precisar de autorização de ninguém, nem de prefeito, nem de parlamentar, nem de governador e tampouco do presidente da República. Veja o absurdo que está no texto do Derrite. Parágrafo único. Ele diz: na forma do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição, quando houver repercussão interestadual ou transnacional dos fatos, potencial de afetar a segurança nacional ou desestabilizar a ordem pública internacional, poderá o Ministério da Justiça e Segurança Pública, preste atenção, mediante provocação do governador do estado, ou seja, autorização dos governadores, determinar a atuação conjunta ou coordenada das forças policiais federais e estaduais,
preste atenção, precisa de autorização do governador para que haja investigação. Todo mundo sabe que o crime não conhece divisas ou fronteiras e que para combater é preciso troca de informações entre as forças policiais de segurança e não limitar a atuação da Polícia Federal quando o governador quiser. Ou seja, a Polícia Federal só vai poder investigar quando o governador deixar. Isso é um absurdo. O governo do presidente Lula quer que a Polícia Federal atue em conjunto com todos os órgãos, já que ela tem inteligência e está em todo o país, além de atuar em conjunto com as polícias internacionais. Com essa estrutura é que dá para combater o crime organizado em diversas frentes, principalmente combatendo o patrimônio, o dinheiro dos criminosos. Porque sem dinheiro não tem compra de armas, não tem compra de drogas, não tem aliciamento de adolescentes e nem corrupção de policiais e políticos. Esse relatório feito pela extrema-direita, representada pelo Derrite, piora, só piora a situação que nós estamos vivendo. Sabemos que há urgência nesse tema de segurança pública porque a população está sentindo a falta de uma política mais organizada para enfrentar o crime. Por isso, há meses o governo do presidente Lula estuda e elabora projetos, inclusive que já foram enviados para o Congresso, como a PEC da Segurança Pública, que está em debate e nós queremos que o Congresso Nacional aprove. Agora, ainda querem votar essa semana essa proposta que vai, vou reforçar, blindar criminosos e políticos. Nós não podemos aceitar. Bom, a gente viu aí o vídeo do presidente do PT, Edinho, né, criticando antes da alteração, né, parte do texto foi alterado depois disso, ontem à noite, porém, essa alteração, então, anteriormente, o projeto previa que a Polícia Federal, então, precisaria da autorização dos governadores para poder atuar, né, fazer essas investigações, essas prisões, essas ações, e agora, com a alteração no texto do Derrite, a Polícia Federal tem autonomia, porém, ela precisa informar, comunicar os governadores, o que também diminui muito o poder da Polícia Federal, porque se você tem que pedir, ou solicitar, ou informar o governador sobre as operações, isso permite vazamento de informações, permite que os bandidos, o crime organizado, que a gente sabe que tem o crime organizado dentro do colarinho branco também, dentro dos poderes, consiga ter acesso a essas informações e, consequentemente, conseguir se livrar aí dessas ações da Polícia Federal, né, que é muito importante, principalmente com todo o acesso a informações, como a gente viu o presidente Edinho dizendo, essa atuação junto com polícias internacionais, a inteligência da Polícia Federal. Então isso, claro, compromete todo o trabalho de operação, toda a logística da Polícia Federal, que sempre teve autonomia para investigar, né, e agora essa autonomia está realmente comprometida com a apresentação desse texto. Então é importante você pressionar o seu parlamentar, né, cobrar o seu parlamentar nas redes sociais, marcar ele, mandar mensagens, e-mails, para que realmente essa proposta não passe do jeito que está, porque ela vai prejudicar muito o trabalho da Polícia Federal. E ainda ontem, antes da alteração, também continuando essa pressão dos parlamentares do PT e também do PT, falando pelo governo já, em entrevista à Globo News, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também foi dura nas críticas ao relatório apresentado por Derrite. O Supremo acabou de pedir para a Polícia Federal abrir um inquérito para investigar organizações criminosas. No Rio de Janeiro. E aí, se essa lei estivesse valendo? Não podia. E tem mais uma coisa, quando você muda a competência policial, você também muda a competência judicial. Então, todos os processos que estão no âmbito da Justiça Federal teriam que passar para a Justiça Estadual. Eu acho que isso seria, olha, isso realmente é um salvo-conduto às organizações criminosas. Eu não sei o que está por trás, eu diria assim, vai se tornar uma lei da blindagem, da bandidagem, porque vai realmente blindar o crime organizado no país. E na última semana, o governo Lula encaminhou, então, para o Congresso Nacional o projeto de lei antifacção que está sendo discutido para combater o crime organizado no país. Acompanhe agora uma reportagem com os principais pontos do projeto original que foi enviado pelo governo, né, e que prevê até 30 anos de prisão para crimes de organização criminosa.
O projeto de lei 5.582 de 2025, conhecido como Projeto de Lei Antifacção, enviado ao Congresso Nacional pelo presidente Lula, representa a mais ampla reformulação da política criminal brasileira desde a Lei de Organizações Criminosas. O presidente Lula e o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacaram a importância desse projeto para o enfrentamento do crime organizado. Eu estou assinando aqui para mandar um projeto de lei com urgência urgentíssima ao Congresso Nacional, que é um projeto de lei antifacção. Ou seja, nós vamos mostrar como é que se enfrenta as facções aqui nesse país, como é que se enfrenta o crime organizado, como é que se enfrenta aqueles que vivem na exploração do povo mais humilde desse país. Bem, presidente, eu queria primeiramente parabenizar o senhor pela determinação que o senhor deu no sentido da elaboração de um projeto antifacção. É um projeto moderno, é um projeto que vai combater esse flagelo nacional que são as facções criminosas, que prevê fundamentalmente a descapitalização das facções criminosas, o aumento de pena para as lideranças das facções criminosas. Nós estamos também estabelecendo medidas para o perdimento de bens que são arrecadados por estas facções criminosas. Nós estamos também com medidas muito enérgicas para evitar a infiltração do crime organizado das facções na administração pública. Nós estamos criando mecanismos para infiltração de agentes de segurança do Estado nas facções criminosas, inclusive algo muito moderno que já é praticado em outros estados. Então, presidente, é um grande avanço, é um combate enérgico às facções criminosas, mas é importante dizer que elas serão combatidas dentro do Estado Democrático de Direito, como é próprio de um governo republicano, um governo moderno, um governo que respeita os direitos e garantias fundamentais. O documento completo contém 18 páginas, foi elaborado pelo Ministério da Justiça e propõe endurecer penas, criar novos tipos penais, ampliar poderes de investigação e introduzir mecanismos inéditos para asfixiar financeiramente facções criminosas como o PCC, o Comando Vermelho e as milícias armadas. O governo apresentou a proposta no dia 31 de outubro em regime de urgência, o que obriga a sua apreciação em até 45 dias pela Câmara e pelo Senado. Na prática, o projeto deve ser analisado no Congresso Nacional até o dia 15 de dezembro. Mas você sabe quais são os principais pontos desse projeto? Vem que a gente te explica. O principal avanço do projeto é a introdução no Código Penal do novo tipo penal de, abre aspas, facção criminosa, que atualmente não existe na legislação. A proposta prevê pena base de 8 a 15 anos de prisão para quem integrar ou colaborar com alguma facção criminosa. Os homicídios cometidos em nome da facção passam a ser crimes hediondos, com penas de 12 a 30 anos de prisão, sem direito à anistia, fiança ou indulto. O texto prevê o aumento de pena se houver o uso de armas de guerra, participação de agentes públicos, envolvimento de menores ou atuação transnacional. O segundo eixo do projeto de lei é econômico e tem como objetivo sufocar as fontes de financiamento das facções. Para isso, o texto facilita a apreensão e o bloqueio de recursos, ampliando o poder da Justiça e da Polícia Federal sobre bens e empresas ligadas a criminosos. Na área da tecnologia, o projeto propõe ampliar o arsenal investigativo dos policiais, abrindo espaço para novas técnicas e o uso de mais tecnologias. O texto também mira em infiltrados do crime no Estado, prevendo punições severas a agentes públicos que mantenham relações com facções. Cientes de que muitos comandos criminosos operam dentro das prisões, o governo ainda estabelece medidas duras para enfraquecer o controle das facções sobre o sistema carcerário. Nesse contexto, a proposta sugere que encontros entre presos e visitantes simples, comuns, sejam gravados e fiscalizados mediante autorização judicial se houver indício de articulação criminosa. Além disso, as administrações penitenciárias poderão remanejar presos de facções sem prévia autorização judicial em caso de motim, rebelião ou ameaça à ordem.
O projeto reforça a necessidade também de unidades de segurança máxima e autoriza medidas emergenciais de contenção. O plano também prevê um trabalho mais integrado entre União, estados e municípios, além da inclusão do setor privado, especialmente bancos, fintechs e operadoras de internet, na coleta de informações de interesse das investigações. Acompanhe todas as atualizações aqui na programação da TV PT. Então você viu aí que o projeto inicial do governo federal enviado ao Congresso, ele previa a continuidade das atribuições da Polícia Federal, preservando aí a autonomia para que ela pudesse investigar, sem ter que pedir autorização informal que poderia vazar informações, prejudicar toda a ação, toda a operação, né? E a gente levanta uma outra curiosidade aqui, que o Derrit, né, o Guilherme Derrit, era secretário de Segurança Pública em São Paulo, estava licenciado da Câmara, e voltou, pediu licença do cargo lá em São Paulo e voltou para Brasília justamente para atuar nesse projeto defendendo os interesses da extrema-direita. E ainda sobre os desdobramentos envolvendo tudo isso que acontece, né, sobre organizações criminosas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo do Rio de Janeiro envie à corte todos os laudos técnicos de necrópsia dos corpos e de projéteis e a lista dos policiais que usavam câmeras corporais na operação Contenção do dia 28 de outubro, quando 121 pessoas morreram no complexo do Alemão e da Penha. A decisão ainda prevê que as imagens das câmeras sejam preservadas e apontou contradições a respeito dos objetivos da operação, com o governo fluminense indicando 51 alvos, enquanto a Procuradoria Estadual fala no cumprimento de 69 mandados de prisão. Informações divulgadas à imprensa durante e logo após a ação mencionam ainda 100 mandados de prisão, dos quais 20 foram cumpridos e 15 alvos foram mortos. E a Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e as polícias estaduais, realizou uma série de operações de combate ao crime organizado em diversas regiões do país. No dia 22 de outubro, o governo Lula apresentou o projeto de lei antifacção, propondo mudanças legais para fortalecer o combate ao crime organizado. 6 dias depois, no dia 28, uma mega operação realizada exclusivamente pelas polícias do Rio de Janeiro, nos complexos da Penha e do Alemão, resultaram em 121 mortes e 99 suspeitos detidos. A Força Nacional atua no Rio de forma permanente desde 2023, mas o governo federal não foi comunicado previamente sobre a ação. Um dia após a operação considerada a mais letal da história do país, o governo federal então criou um escritório emergencial de combate ao crime organizado no estado do Rio. Em 31 de outubro, o projeto antifacção chegou ao Congresso Nacional em regime de urgência. O texto endurece penas para participantes de organizações criminosas e propõe mais diálogo e trabalho integrado entre União, governos estaduais e municipais. A proposta também defende que as ações de segurança sejam planejadas com base em inteligência, ciência e tecnologia, a fim de evitar a morte de inocentes e proteger também os policiais envolvidos. Com este objetivo, o governo Lula vem realizando uma série de ações por todo o país, atacando a estrutura financeira do crime organizado e acabando com o poder e o domínio das facções criminosas. Na última semana, a Operação Carbono Oculto 86, realizada pela atuação conjunta da Polícia Federal, da Receita Federal e das polícias estaduais do Piauí, Maranhão e Tocantins, desmontou os pilares de sustentação do primeiro comando da capital, o PCC, em regiões do Nordeste brasileiro. Na ação, 49 postos de combustíveis usados pelo crime organizado foram interditados. A Operação Carbono Oculto teve início ainda no mês de agosto no estado de São Paulo. Na época, os investigadores identificaram uma rede de 100 postos usados pela facção para estruturar seu núcleo financeiro. Além dos estabelecimentos usados no abastecimento de veículos, a organização criminosa também tinha 4 refinarias. Ainda na última semana, na Bahia e no Ceará, outra operação chamada Freedom também foi realizada.
Ela contou com a participação de mais de 400 policiais, prendeu 38 pessoas e cumpriu 46 mandados de busca e apreensão. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio judicial de 51 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas. Diferente da desastrosa operação comandada pelo governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro, as ações realizadas na última semana foram minuciosamente planejadas e os alvos foram os chefes das facções e a desestruturação financeira das organizações criminosas. É isso, e no próximo bloco nós conversamos ao vivo com o deputado Zeca Dirceu, direto do Paraná, que ele vai falar, ele está visitando e nós vamos falar sobre a tragédia do tornado que afetou algumas cidades, uma região lá do Paraná. Então fica por aí que a gente volta rapidinho. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Porque o nosso bate-papo é quente, igual o café que você acabou de passar na sua casa. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e agora a gente vai ao vivo, então, conversar com o deputado federal Zeca Dirceu, que está lá no Paraná visitando as regiões que foram afetadas por essa tragédia na sexta-feira. Esse tornado que passou pelo Paraná acabou prejudicando muitos brasileiros, muitos paranaenses também. Deputado, muito obrigado pela participação aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, muito bom estar falando com vocês. Aproveitar e parabenizar toda a equipe aí pela bela programação e pelo trabalho realizado. Deputado, queria começar perguntando, então, já falando dessa ação do governo federal, né? Qual que é a importância, depois dessa tragédia que aconteceu por aí, do governo Lula, então, liberar 15 milhões para a reconstrução aí de Rio Bonito do Iguaçu, deputado? Muito importante. Eu estou indo, mais uma vez, visitar Rio Bonito do Iguaçu. É um município que eu tenho relação já muito antiga, todos os anos tenho ido lá, mais de 15 anos, sempre faço votos lá a cada eleição. De fato, eles vão precisar de muita ajuda. Esses 15 milhões vai ser destinado para reconstruir o ginásio de esporte, vai ser destinado para reconstruir a creche, que foi totalmente destruída, e é claro que haverão, né, outros investimentos. Eu sei que há uma equipe do Ministério da Saúde, que permanece lá em Rio Bonito do Iguaçu. Nós temos uma equipe do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Integração. Há uma ação importante que está acontecendo e precisa ser ampliada por parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Rio Bonito do Iguaçu, município que eu conheço bastante, mas para quem está assistindo, tem uma população rural muito grande. Mais de metade da população é rural e tem vários assentamentos. Então, o trabalho do INCRA, o trabalho do Ministério do Desenvolvimento Agrário também vai ser importante nesse momento. Então, eu acredito que essa cifra inicial de 15 milhões, que já é um valor bastante alto, ela vai sendo ampliada, né, conforme os outros ministérios começarem a fazer o seu balanço das ações que já estão desenvolvidas, né? E há uma necessidade de ações também da Caixa, do Banco do Brasil. Eu vi que a Caixa, por exemplo, anunciou que todas as famílias que tinham financiado imóveis ou para uma construção, ou para uma aquisição, ou para uma reforma e uma ampliação, já vão ter suspensas, né, as suas parcelas de pagamento desse financiamento, quem mora em Rio Bonito do Iguaçu. E eu acabo de sair agora de Guarapuava, eu estava visitando o assentamento Nova Geração, que também passou um segundo tornado. Nós tivemos 3 tornados aqui, só agora o CIMEPAR, que é o órgão, e também atingiu o município de Turvo, onde também foi atingido um assentamento rural que vai precisar do nosso apoio. Então, a gente está aqui dando todo o suporte necessário para dar voz, né, a essas populações e levar, né, essas demandas ao governo federal, que tem sido muito rápido e muito solícito aos nossos pedidos.
Deputado, o senhor está aí, visitou a região, né? O senhor mencionou que 3 tornados chegaram a atingir uma única região, né? Qual foi o cenário que o senhor encontrou por aí? Como estavam as coisas, as pessoas? Olha, o cenário de destruição, agora mesmo, nesse assentamento Nova Geração que eu visitei no município de Guarapuava, eu tive a oportunidade de visitar algumas famílias que eu conheço há muito tempo, que são meus eleitores. O pessoal está muito traumatizado, né? O pessoal está com o emocional também muito abalado. Então, não foi uma perca, não foi um prejuízo só material das casas, das plantações, né, dos imóveis. Né? Há um prejuízo, um dano emocional muito grande, por isso a importância do ministro Padilha ter deslocado, né, o secretário executivo André Numassuda aqui para o Paraná e de ter uma Força Nacional do SUS atuando aqui, inclusive com especialistas em desastres, né, em abalos emocionais dessa magnitude. Então, é um cenário difícil, duro, mas com muita fé e coragem, principalmente com muito trabalho, nós vamos, sim, recuperar aí tudo que foi destruído e socorrer de imediato cada uma das famílias. Quero aproveitar para agradecer muito quem voluntariamente está trabalhando. Eu vi muita gente trabalhando hoje ali em Guarapuava e agradecer todos que estão fazendo as doações. Tinha muita doação chegando, né? A nossa equipe do Partido dos Trabalhadores, a nossa vereadora Cris estava lá levando doações. Então, esse espírito solidário, é claro, ele é muito importante e vale lembrar mais uma vez, são comunidades, são municípios que a gente visita sempre. A gente está voltando agora, claro, com uma outra tarefa, um momento de muito mais gravidade, mas são pessoas, lideranças. O prefeito César, por exemplo, de Rio Bonito do Iguaçu, tem conversado comigo todos os dias. O prefeito Marcos de Turvo, acabei de conversar com ele, está em Curitiba, acertando também os detalhes do apoio do governo do estado. Então, são lugares que a gente conhece bastante e a gente vai, com certeza, dar uma atenção cada vez maior. Deputado, o senhor citou aí algumas ações agora, nessa última fala aí, para ajudar, auxiliar, né, algumas articulações também para ajudar a população aí, nesse momento principalmente, mas de que forma a bancada do PT vai continuar atuando para ajudar diretamente essas pessoas e também pensar em soluções, aí, projetos que tratem da solução das mudanças climáticas para evitar eventos como esse? Olha, a gente tem um histórico, né, que eu acho que conta muito nesse momento. A nossa bancada do PT já tentou por várias vezes melhorar o regramento do Brasil no respeito, né, à preservação ecológica, ambiental, à transição energética e principalmente o regramento do país contra o desmatamento, contra a destruição do meio ambiente. Ocorre que, infelizmente, nós temos uma bancada negacionista que o Bolsonaro deixou lá no Congresso Nacional. Né? Nós temos uma bancada que é do desmatamento, que é das queimadas. Então, a gente vai seguir com essa luta, em minoria, mas agora, é claro, cada vez mais, né, com argumentos. Uma tragédia como essa não pode passar, sabe, sem que as pessoas se sensibilizem, percebam o que está acontecendo com o meio ambiente. Né? Eu nasci e moro até hoje no Paraná, moro no interior do estado, eu nunca vi nada parecido. Então, isso é uma prova de que o meio ambiente, de que o clima está mudando, fruto da ação do homem, da ação de pessoas irresponsáveis que desmatam, queimam, poluem rios, né, fazem com que o aquecimento global seja algo cada vez mais real e verdadeiro. Então, a nossa luta é muito grande, e é uma luta também de comunicação, é uma luta de educação, né, para provar de que, de fato, há, né, um processo de destruição ambiental em curso e ele está mudando a maneira como a natureza se relaciona, né, com as populações e com as cidades. Eu vi circulando na internet, é deprimente isso, mas eu tenho que falar aqui, né, fake news dizendo que não aconteceu o tornado, que aquelas imagens de Rio Bonito do Iguaçu são imagens de inteligência artificial. Como é que pode o negacionismo ter chegado a esse ponto? Chega a ser cruel nessa fala, mas ela está acontecendo, ela é verdadeira, né? O Bolsonaro fez um mal tão grande ao Brasil, a sua postura negacionista de não reconhecer os dados que a ciência apresenta, infelizmente, acabou contaminando, né, algumas mentes de gente até inocente, né, que tem dificuldade até de acreditar que um tornado de fato aconteceu. Deputado, queria agradecer muito sua participação, então, desejar, parabenizar e desejar sucesso aí nesse trabalho tão importante, afinal, muita gente, principalmente nesse momento,
está precisando desse apoio. E eu peço que o senhor também nos mantenha informado aí de novidades, é sempre importante saber nesse momento. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, parabenizar os nossos diretórios municipais, né, do PT no Paraná. Muitos estão fazendo campanhas de arrecadação, muitos estão indo até Rio Bonito do Iguaçu, até Turvo, até Guarapuava. Hoje eu fiquei muito feliz de encontrar a nossa militância levando as doações para os locais que eu já visitei. Um abraço a todos aí, uma boa tarde. Obrigado, deputado. Está aí a participação, então, ao vivo do deputado Zeca Dirceu, ele que está lá no Paraná visitando os locais que foram afetados aí por essa tragédia climática, o tornado que destruiu cidades aí, infelizmente, prejudicou muitos paranaenses por lá. E ainda falando sobre esse assunto, como a gente mencionou ali no início dessa entrevista, o governo Lula liberou 15 milhões para iniciar a reconstrução da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, que foi atingida na última sexta-feira por esse tornado. No sábado, o governo já havia reconhecido o estado de calamidade pública da cidade. O decreto agiliza o repasse de recursos e a mobilização das assistências aos moradores. O tornado deixou 7 mortos, 775 feridos e 39 desabrigados na cidade. Uma comitiva do governo Lula, liderada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, sobrevoou a cidade também no sábado. A Força Nacional do SUS está em Rio Bonito do Iguaçu desde a madrugada de sábado e seguirá até que a situação na cidade esteja estabilizada. A Força Nacional do SUS atua para apoiar a reorganização da rede assistencial, fortalecer o cuidado psicossocial e garantir a continuidade dos atendimentos à população. Um posto avançado de coordenação foi instalado junto à Secretaria Municipal de Saúde. A prioridade é apoiar a retomada integral dos serviços de atenção primária e monitorar as condições sanitárias e psicossociais da população, especialmente nos assentamentos e áreas rurais afetadas. O atendimento de urgência e emergência foi centralizado no município de Laranjeiras do Sul, referência regional. E agora nós vamos falar sobre COP30, já que a gente estava falando de clima. E olha só, o presidente da COP30, o embaixador André Correia do Lago, celebrou ontem, primeiro dia da conferência em Belém, o consenso alcançado entre os países sobre a agenda oficial da Conferência do Clima da ONU, que são o financiamento climático e as metas climáticas dos países, as chamadas NDCs. Para o embaixador, o acordo entre as partes indica que os países estão alinhados quanto às suas propostas e necessidades. Segundo o Correia do Lago, o entendimento permitirá que os países comecem a trabalhar intensamente e possam explicar ao mundo por que esses temas realmente importam. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou em entrevista ontem sobre a expectativa da ampliação dos recursos do Fundo Florestas Tropicais para sempre. A ideia nossa é, na nossa presidência, angariar pelo menos 10 bilhões de dólares. Nós estamos com 5,5 bilhões anunciados. Tínhamos uma expectativa de que já na COP a Alemanha fosse fazer um aporte considerável, como o próprio primeiro-ministro mencionou, né? Antes de qualquer um de nós, ele próprio deu a público que a Alemanha não vai se furtar a ajudar o Fundo de Florestas. Eu calculo que até o final desse ano a Alemanha anuncie, até porque nós estamos para fechar o acordo Mercosul-União Europeia, depois de uma longa negociação, o que também é uma boa nova para o mundo. Então eu acredito que nós vamos superar, durante a presidência do Brasil, que começa agora e se estende por um ano, eu penso que nós vamos superar os 10 bilhões de dólares. Mas eu acredito que o Brasil possa se surpreender e ambicionar mais, porque tanto os Países Baixos, quanto os Emirados Árabes, quanto a China, também manifestaram apoio ao TFFF. A secretária nacional agrária do PT, Rose Rodrigues, está em Belém, onde vai participar nessa tarde de uma discussão sobre como a questão agrária impacta na sustentabilidade ambiental. Aqui, direto da COP30, no coração da Amazônia, vamos ter daqui a pouquinho
uma roda de conversas para discutir a questão agrária e seus impactos na sustentabilidade ambiental, com prioridade na vida de homens e mulheres que vivem no campo, nas águas e nas florestas. Esse é um momento muito importante, onde a gente vai estar discutindo como que é a questão ambiental, a partir do uso da terra para a produção de alimentos, a questão da agropecuária, juntos, como que a produção pode interferir, a partir do modelo que se adote, em um problema para a manutenção e a vida do solo e da terra. Então, é nesse ambiente que vamos estar aqui, discutindo como plantar sem desmatar, com a floresta em pé, como que nós podemos estar contribuindo para evitar eventos climáticos extremos, como secas, queimadas, enchentes, que tanto têm provocado sérios problemas na vida de homens e mulheres no nosso país, e que aqui, na COP, é o espaço, com movimento social organizado, com pesquisadores, ambientalistas, juntos, todos, vamos estar apontando caminhos e também homenageando, aqueles e aquelas que conseguem produzir, tirar renda e manter a floresta em pé. E o PT tem diferentes atividades durante a COP. Além da atividade que a secretária vai participar às 15h, no auditório da Universidade Federal do Pará, a agenda segue às 4h30 com a mesa Elas pelo Clima, mulheres de partidos políticos e jovens parlamentares negras por justiça climática na economia criativa na Zona Verde. A agenda de hoje encerra às 6h com a plenária mundial das juventudes na Casa das Juventudes. E a seguir, PGR pede a condenação dos 10 réus do núcleo 3 da trama golpista acusados do planejamento da tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Não sai daí que o Jornal PT Brasil volta já. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18h, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e o STF começou a julgar hoje os Kids Pretos, os 10 réus do núcleo 3 da trama golpista acusados pela PGR do planejamento da tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Nessa manhã, a PGR já pediu a condenação de todos os réus. Além das sessões de hoje, o julgamento segue amanhã e semana que vem, na terça e na quarta-feira. E no Elas por Elas de hoje, a Sofia Toledo, pesquisadora da Fundação Perseu Abramo, apresenta a segunda aula sobre o estudo Mulheres nos Espaços Público e Privado, Dados e Informações. A pesquisa traz um retrato profundo das mulheres brasileiras de hoje, com dados sobre raça, renda, escolaridade, religião, identidade de gênero e orientação sexual. E revela quem é a mulher brasileira hoje na política, no trabalho e na vida cotidiana. É hoje, às 4h aqui na TV PT. E olha só, a inflação recuou de 0,48% para 0,09% em outubro e atingiu o menor índice para outubro em 27 anos.
A energia elétrica é a principal influência no índice do mês, com queda de 0,10%. A energia elétrica residencial também registrou queda de 2,39%. No ano, a inflação acumula alta de 3,73% e nos últimos 12 meses o índice ficou em 4,68%. Em outubro de 2024, a variação havia sido de 0,5%. Os resultados foram divulgados hoje pelo IBGE. E o governo Lula prorrogou para 2026 o prazo para aposentados e pensionistas lesados pelos descontos indevidos do INSS pediram ressarcimento. O prazo vai agora até dia 14 de fevereiro. Os beneficiários podem abrir pedidos de ressarcimento pelo aplicativo Meu INSS, pelo site do INSS, pelo telefone da Central 135 e ainda pessoalmente em uma agência dos Correios. O governo Lula já ressarciu 3,6 milhões de aposentados em valores que somam mais de 2,5 bilhões de reais. A fraude dos descontos indevidos do INSS foi revelada pela Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União em abril. E no Café PT de amanhã você vai ver uma entrevista com Tani Rose, coordenadora do Setorial Nacional de Assuntos Indígenas do PT. Vamos ver agora, então, o convite da coordenadora. Sou Tani Rose, do Setorial Nacional Indígena do PT, passando aqui para fazer um convite. Estamos falando sobre a COP30, sobre saúde indígena e a importância de enfrentarmos as mudanças climáticas. Bom, lembrando que o Café PT tem edições inéditas toda segunda, quarta e sexta, às 9 horas da manhã, com reprises às terças e quintas no mesmo horário aqui na TV PT e, além disso, todas as entrevistas do Café estão disponíveis no canal do PT no YouTube. E agora a gente chama a agenda do presidente Lula, então, por aqui. Pela manhã, o presidente Lula se reuniu com o chefe do gabinete pessoal, Marco Aurélio Marcola, e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Agora à tarde, então, a gente mostra para vocês que às 2h40, Lula se reúne com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcelo Wake. Na sequência, às 3 da tarde, o presidente se encontra com o ministro da Educação, Camilo Santana, e logo depois, às 4 da tarde, com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã, no mesmo horário. Tchau! No programa de hoje você vai saber da vitória da APUESP sobre a questão das faltas. Vai acompanhar os desafios da educação inclusiva e vai conhecer um projeto que valoriza a cultura afro-brasileira. Confira. No dia 4 de novembro, terça-feira, a professora Bebel comemorou na Assembleia Legislativa a vitória jurídica da APUESP na questão das faltas e do estágio probatório. Nós estamos passando aí um período de muita pressão. Faltasse, não poderia contar, né, aí para o ingresso no estágio probatório. Então, o que a gente conseguiu? Nós conseguimos o quê? Faltas de efetivo exercício não podem ser consideradas para afetar negativamente a avaliação de desempenho no estágio probatório dos ingressantes. E ingressamos com recurso para que as notas do Saresp também não afetem os resultados, porque nós entendemos que são fatores externos aí ao estágio probatório. O estágio probatório é quando comprova a efetividade de um servidor público que passou pelo concurso público. Então, consideramos essa vitória como a anterior de não demitir professores que estavam nas salas de leituras e porque foi tirar a licença médica, acabou perdendo, deputado Reis, até o cargo, perdeu, no caso categoria O, perdeu o emprego. E nós fizemos reintegrar.
veio uma lista de 400 pessoas, nós comprovamos para o juiz, aliás, 400 profissionais da educação, e os profissionais da educação foram reintegrados graças à nossa ação. Saiba mais detalhes sobre a ação judicial lendo o Boletim Informa Urgente no portal da APEUESP. As escolas brasileiras precisam ser mais inclusivas, especialmente quando se trata de alunos com deficiência. Mas quais são as maiores barreiras para que esse objetivo seja alcançado? Essa matéria traz algumas respostas. A APEUESP tem lutado por uma educação que seja realmente para todos, mas a precarização nas escolas públicas gera diversos tipos de obstáculos que podem perpetuar a exclusão de pessoas com deficiência. Segundo a professora e pesquisadora Carla Bianca, essa precarização impacta diretamente os profissionais da educação. Sem dúvida que a professora regente vai dizer que está sobrecarregada, ela tem um conjunto muito grande de estudantes, né, sob sua responsabilidade e sozinha. Então, muitas vezes o que acaba acontecendo é que essa professora vai dizer: eu não aguento, né? Até gostaria de trabalhar melhor, mas não tenho condições. Seria melhor que essa estudante estivesse em outro lugar. E aí, esse aspecto é que precisa ser cuidado, porque a professora acaba deslocando a leitura do problema para deficiência da estudante e não para falta de apoio e estrutura da rede de ensino em que ela trabalha. Um aluno com deficiência muitas vezes precisa de uma atenção especial para atender suas necessidades. E é o trabalho de equipe entre professores e profissionais da educação especial que vai garantir que esse aluno aproveite inteiramente as aulas. Ter, de fato, a possibilidade de articulação do serviço do atendimento educacional especializado com a professora regente da sala comum faz toda a diferença para a efetivação, porque aí a professora não fica sozinha tendo que lidar com tudo e tem a possibilidade de trabalhar colaborativamente. Eu planejo com ela, eu reviso as atividades, eu penso a avaliação, eu penso todo um plano de acessibilidade na sala de aula comum. Para realmente garantir uma educação mais inclusiva, não basta apenas pensar na educação especial. É preciso resolver problemas mais básicos que afetam toda a rede escolar. Fica parecendo que só as questões específicas, né? Só professora especializada, só profissional de apoio escolar, ou só formação sobre educação especial resolve? Não. As questões substantivas da educação, que são boa remuneração, diminuição de estudantes em sala de aula e, sobretudo, né, a possibilidade de uma carreira para a professora da sala comum, isso impacta de maneira substantiva a educação especial também. Os professores e professoras da rede pública paulista sempre mostraram disposição em acolher alunos com deficiência, para que cada um deles desenvolva o seu potencial. É o que atesta Guilherme de Almeida, presidente da Autistas Brasil. São colocados como grandes vilões, né? Como se eles não quisessem, como se tivessem uma vontade, quando não é verdade isso. Né? Eu percebo a disponibilidade desses professores de entender, de poder acolher. Eles são um dos grupos mais interessados em receber esse público. Né? Eu defendo que tenha classe especial com tudo preparado e ao mesmo tempo gradativamente vai inserindo, porque eu estou negando que tem diferença, e tem diferença. Para eu chegar à igualdade eu tenho que admitir que no ponto de partida tem diferença, e essa diferença ela vai se acentuar se a gente deixar da forma como está. Então é um debate a ser feito, ou manter um especialista, mas muito bem preparado, que não pode ser qualquer um, não é para tapar buraco dentro das salas de aulas, para que esse especialista ele faça o trabalho, né, junto com o professor regente, que tem um projeto pedagógico. Mas custa. Bom, custa, mas eu não tenho aqui, eu vou ser bem clara, Ana Paula. O governador tirou 11 bi da educação dizendo que estava sobrando dinheiro, porque que não olhou para essa política que é de suma importância. Neste mês de novembro, marcado pelas reflexões sobre a consciência negra, o Educação na TV apresenta uma iniciativa que mostra a força da cultura afro-brasileira na educação.
O projeto Batuquedum, da Zona Sul de São Paulo, transforma o ritmo do samba reggae em instrumento de aprendizado, cidadania e valorização das raízes africanas entre crianças e adolescentes. O projeto Batuquedum nasceu na comunidade do Jangadeiro, né, com a ideia do mestre Capetinha, que ele tem a avó dele, que ela fazia isso também lá na Bahia. Então ele trouxe para São Paulo para trazer para as crianças mudar a rotina de percussão, de música. Então é muito importante trazer isso para que eles cresçam e tenham uma formação legal, boa, que contribui lá na frente para a nossa comunidade. Por enquanto em 3 territórios. Tem o Jardim Jangadeiro, o Jardim Guarujá e o Jardim Vera Cruz, que tem os espaços que atendem as crianças 120 por dia. Então a gente tem bastante criança, que a gente faz artesanato, esporte, tem a percussão, tem a música, tem várias coisas que a gente contribui para o crescimento deles mesmo. O Batuquedum foi destaque na Semana da Educação da Alesp, integrando as atividades das oficinas e encerrando o evento promovido pela deputada professora Bebel. Mais do que uma apresentação cultural, o projeto mostrou como a arte pode dialogar com a escola e inspirar novas formas de ensinar e aprender. O apoio da professora Bebel, né, é muito importante porque ele dá visibilidade, né, para a gente poder mostrar um pouco do que é feito. Não simplesmente sobre o carnaval de rua, né, que é um carnaval periférico, onde a gente realiza todas as nossas ações, mas também dentro dessas ações a gente consegue discutir pautas e temas importantes. Né, e a gente também consegue trazer conscientização. Então, quando a gente tem esse apoio, como a gente teve da professora Bebel, é importante porque a gente consegue dar voz aonde, infelizmente, a gente às vezes não tem voz e aonde as oportunidades e as informações não chegam, que são nas periferias de São Paulo. Anote aí na sua agenda, nos dias 15 e 16 de novembro, sábado e domingo, será realizada a Flink Sampa, no Sesc Pompeia, na capital. Flink Sampa é a festa do conhecimento, literatura e cultura negra, organizada pela Universidade Zumbi dos Palmares. É a 13ª edição do evento, que além de homenagear a cantora e compositora Alessi Brandão, traz lançamentos literários, saraus, mesas de debates sobre educação antirracista e a 10ª edição do Festival Afrominuto, com produções audiovisuais de alunos de todo o estado de São Paulo. Este é um dos eventos que marca o mês da consciência negra em São Paulo. A entrada é gratuita e as atrações são muitas. Aproveite! O programa de hoje fica por aqui. Fique por dentro das novidades sobre a educação pública paulista pelo portal e pelas redes sociais da APUESP. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.